Sempre quando fala em frustração, eu me lembro muito de Thomas Edison. O cara tentou mais de 1000 vezes fazer uma lâmpada até que ele conseguiu, né? Frustração é um sentimento, assim, chato de lidar, porque muitas vezes ele manifesta em nós uma sensação de impotência que é até indescritível e a gente não sabe de fato como fazer para suavizar esse sentimento, o que colocar no lugar, ou como lidar com a situação, justamente porque a impotência é o fato de não poder fazer algo em relação àquilo que está se apresentando. Mas isso é uma ideia errônea. Então eu vou falar um pouco sobre essa questão de frustração quando as coisas não saem da forma como a gente gostaria que elas saíssem, que foi uma sugestão aqui de terapia por vídeo, né? De reflexão terapêutica feita por uma seguidora que pediu que eu falasse um pouco sobre como lidar com as experiências com o sentimento de frustração quando as coisas não saem da forma que a gente gostaria que acontecesse, né? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Eu penso que a frustração, ela tem muito a ver com o nosso sentimento, com a nossa necessidade de controle, com uma falsa ilusão que a gente tem de controlar as coisas e automaticamente criar expectativas sobre o que vai acontecer. Então, é difícil que o resultado não seja numa frustração e que essa frustração ela não esconda um sentimento de impotência. Porque existe um paradoxo aí um pouco interessante, na verdade são extremos, né? A pessoa que tem o movimento da exigência, ela quer ter o controle sobre as coisas, sobre o resultado das coisas. Por que ela quer ter esse controle? Porque ela tem a necessidade de fazer com que as coisas estejam do jeito dela, né? Então, isso às vezes é inconsciente, a pessoa tenta com todas as suas condições, as suas alternativas, e quando ela vê que a situação deu errado, digamos assim, ou não saiu da forma que ela gostaria que fosse, ela acaba manifestando aquele sentimento de impotência que é o próprio causador da exigência, né? Então, por isso dos paradoxos. Não sei se entendeu, se faz sentido, qualquer coisa, volta o vídeo, assiste de novo para que você consiga compreender qual que é a relação entre esse sentimento de impotência e a necessidade de ter o controle. Aí a coisa simplesmente não acontece do jeito que a pessoa quer. E como não aconteceu do jeito que ela queria, manifesta toda aquela sensação que ela já trazia, mas que sem ela perceber, de alguma forma ela criou, porque ela colocou esse mecanismo de exigência, de forçar as coisas para sair do jeito que ela esperava que saísse. Então, a pessoa que não tem esse movimento, dá tudo certo na vida dela? Não necessariamente, mas muitas vezes a forma como as coisas terminam, o resultado que ela tem, ela consegue olhar para aquilo com aprendizado ou até mesmo aproveitando do que tem de bom ou do que está ali se desenvolvendo dentro daquela situação, do que ela pode usufruir ou se beneficiar dentro do não resultado do que ela esperava, digamos assim. E é claro que é natural vir o sentimento, mas ele pode ser muito mais um impulsionador para tentar de uma outra forma, para fazer diferente, para mudar a estratégia, do que necessariamente para estagnar. A pessoa exigente, ela é meio 8 ou 80, né? Então, se não sai do jeito que ela quis, então ela não quer mais brincar daquilo. E aí ela tem dificuldade de se reinventar, digamos assim, ou até mesmo dentro da mesma situação, mudar a trajetória ou reconhecer o que ela de fato pode estar colocando a ponto de pressionar a situação de uma forma que fique rígida, que não flua com flexibilidade, com naturalidade, e naturalmente não vai conseguir ver os pontos positivos, né? Então a frustração ela traz muito dessa raiz de como você deu o pontapé inicial para esse projeto, para essa situação que você está vivendo, para os anseios que você está criando. Quais são as crenças que te envolvem nesse momento com as expectativas que você coloca? Essas expectativas estão baseadas em quê? Em uma necessidade de controle, em uma necessidade de fazer com que as coisas estejam exatamente como você quer, ou de uma forma a ser aprendiz, a passar pelo passo a passo, reconhecer-se como aprendiz da vida, né? Como alguém em evolução, que as coisas elas não vão vir prontas e acabadas e com uma receita certinha. Então, ter consciência disso já faz uma grande diferença, né? E aí, quando você tem consciência, você coloca qual é o movimento
Você coloca para si de forma consciencial qual o movimento dentro disso que eu estou vivendo que está colocando uma pressão de resultado. E aí, o quanto dessa pressão está de fato atrapalhando, porque não é aquilo que eu quero que vai acontecer, é aquilo que eu vibro. Então, aquilo que eu vibro vai chegar a esse resultado. E o porquê desse movimento de exigência? Então, tem uma situação muito anterior a isso que precisa ser analisada, né? Que faz com que a pessoa mantenha esse mecanismo de exigência e que ela coloque de fato ali naquilo que ela está experienciando. E a partir disso, quando existe uma tomada de consciência, que é o processo inicial do autoconhecimento, você vai para o movimento de autodomínio. O que é o autodomínio? O autodomínio é justamente a maturidade de escolher como você vai lidar com a situação, de perceber, poxa vida, eu estou então aqui colhendo os frutos da minha exigência e essa frustração ela está me permitindo ver o quanto eu não aceito, quanto sentimento de impotência eu estou manifestando diante disso. Então eu escolho como eu vou lidar com essa experiência, se eu vou me colocar como aprendiz para começar um processo novo e se pensar na possibilidade de refazer esse percurso, mesmo ainda com esses sentimentos latentes, ou se você vai, manter esse movimento de exigência. Então, o autodomínio, ele está ali em dominar como você lida com a experiência que você está vivendo. E a transformação, ela vem como consequência, a autotransformação. A partir de quando você começa a colocar consciência e perceber quais são as suas limitações que fazem com que você coloque tudo que você está vivendo num padrão de exigência, aí você vai conseguir através desse domínio, ir colhendo os frutos da modificação de tudo isso. E o resultado, o colher de tudo isso, é simplesmente o soltar, Fazer o que está ao seu alcance, fazer o que é a sua parte fazer, mas aquilo que não está ao seu alcance, deixar que a vida flua também e te ajude. Eu gosto muito de uma oração que a gente estuda dentro da terapia cristã, dessa visão consciencial e que envolve esse conceito de religiosidade, de Jesus. Eu gosto da oração da serenidade. Ela fala no primeiro trecho que a gente pede a Deus que nos conceda serenidade para aceitar as coisas que a gente não pode mudar e coragem para mudar aquelas que pode. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Porque eis um grande problema. Muitas vezes a gente quer mudar aquilo que não pode e aquilo que pode ser mudado você fica ali usando como justificativa, porque, coloca ali as suas limitações, o vitimismo e acaba não mudando aquilo que precisa. Então eu, como uma pessoa muito exigente, trabalhando isso de uma forma consciencial, eu sempre utilizo dessa oração, dessa reflexão, para que eu consiga discernir o que eu posso mudar dentro dessa experiência e o que eu preciso simplesmente aceitar. E aí começa o processo consciencial e as mudanças de fato vão acontecendo, tá bom? Então coloca a oração da serenidade na sua vida, reflita sobre tudo que eu falei, espero realmente que possa ter contribuído, depois não deixe de me contar, porque eu sou um pouquinho exigente, ainda estou, então eu preciso ter certeza se realmente está fazendo bem e ajudando as pessoas, certo? E gratidão por quem acompanhou, por quem compartilhou, por quem curtiu, por quem fez um comentário. Isso me motiva a estar aqui cada vez mais contribuindo com a vida de vocês. Até o nosso próximo encontro, outro conteúdo que eu vou estar postando logo aqui no canal.